Uma ideia que a cada dia toma mais forma, um estilo de alimentação que vem ficando popular. Nós estamos falando dos alimentos orgânicos. O Vida Sustentável está no ar. E nós abrimos o programa com uma super curiosidade. A primeira semente orgânica de milho do Brasil. Nós vamos conversar com um especialista que vai contar tudo pra gente sobre essa ideia. É o Márcio. Bom dia, tudo bem? Bem, como é que vai? Tudo jóia. Quer dizer que nós temos já no Brasil a primeira semente orgânica de milho que você falou que vale ouro, né? Não, vale ouro, porque hoje nós temos muito milho transgênico, né? Então hoje você ter milho orgânico, né? Oriundo de uma semente orgânica, certificada. Isso foi um trabalho que foi realizado junto com a AOC, a Associação de Agricultura Orgânica, junto com o Governo do Estado. O Governo do Estado de São Paulo, através da CATIA, que produziu essas sementes, e esse milho que você mostrou é da primeira safra. Então, hoje o consumidor ter à sua disposição um milho orgânico para consumir é uma coisa bastante especial. Quais são os principais diferenciais desse produto, né? Com certeza ele tem muito mais nutrientes do que o transgênico. Não, ele é um produto natural, né? Ele é um produto que ele é orgânico desde a concepção, ou seja, desde a sua semente, certificado, né? E aí ele foi produzido também organicamente. Então, como todos os produtos dessa feira, você tem... É que o milho especialmente, ele tem essa especialidade. Como a maioria do milho hoje é transgênico no Brasil, então ele se torna especial. É diferente de outras culturas que nós temos aqui. Por isso que eu ressaltei bastante o milho e por ser a primeira safra dessa semente que foi criada o ano passado pelo Governo do Estado. E lançado esse ano, na realidade foi lançado esse ano, no começo do ano. Então o que diferencia é você ter um produto orgânico que você pode confiar, consumir, né, que não tem nenhum tipo de agroquímico, não foi usar nenhum agroquímico desde a sua concepção. Existe uma diferença quanto ao tamanho do milho, o milho orgânico, quais são as principais características dele? Não existe questão de tamanho exatamente, né? O que existe é que ele é um milho de muita qualidade, né? De qualidade nutricional, qualidade na produção. Você vê que é um milho que ele tem, né, características no sabor diferenciado, entendeu? É óbvio que talvez tenhamos que melhorar um pouco na questão das tecnologias da sua produção para que a gente consiga talvez espigas um pouco melhores e tal, mas isso é um caminho que tem que se trilhar. A gente não consegue ir da noite para o dia, mesmo porque na nossa área existe muito pouca pesquisa, né? Então nós precisamos de incentivos do governo no sentido de tanto os institutos de pesquisa quanto na questão da assistência técnica ao produtor, ajudá-lo a gente ter plantas, né, melhores produzidas. Isso nós já temos em vários outros. Se você pegar o tomate, por exemplo, nós temos tomates fantásticos, né? Já com a cara do tomate dito convencional, né? Uhum. E com um sabor muito mais gostoso, muito mais interessante e muito mais nutricional e sem nenhum risco que os agroquímicos trazem para a saúde e para o meio ambiente. Essa coisa do sabor do alimento orgânico é fantástico. Você experimenta um alimento orgânico, o sabor é real, né? Ele tem muito mais sabor do que um alimento convencional. E quando a gente fala nessa produção de orgânicos, tem toda uma linha de trabalho, né? Os alimentos são certificados porque o trabalho que é feito no campo, a ausência de agrotóxicos, quer dizer, o consumidor ele tem certeza que está tudo correto dentro de uma linha holística, vamos dizer assim, né? Principalmente dentro da legislação. Hoje nós temos leis, não é?
que orientam a produção do orgânico, né? E essas leis têm que ser seguidas. Então, isso é muito importante para a garantia do consumidor de estar consumindo um produto de excelente qualidade dentro das normas pré-estabelecidas pela lei. Então, todo o produto orgânico tem que ser certificado para que você tenha a garantia dessa qualidade desse produto, né? Que é o caso dessa feira, que trabalha só com produtos orgânicos certificados. O produtor, nós estamos falando mais nessa questão do campo agora, né, nesse momento. O produtor, para ele ter esta certificação, o que ele tem que fazer? Como é que ele tem que agir, né? Tem uma certa burocracia para ele conseguir esses certificados? Quer dizer, primeiro o trabalho tem que estar correto, né? É um pouco complexo, né, porque envolve algumas tecnologias, mas no geral, se você tem uma produção convencional, digamos assim, você tem que ter um período de transição para transformar-se em orgânico. Ou seja, a terra tem que ter um trabalho com a terra antes de tudo. E normalmente esse período de transição ele é meio longo, ele é de 2 a 3 anos para que você consiga obter uma certificação. Em alguns casos até mais, até 5 anos. Então, tem esse problema da questão deste período. O produtor convencional que quer se transformar em orgânico, ele tem que esperar passar esse período até ele conseguir uma certificação. Passado esse período, ele tem que seguir o que está na lei, produzir dentro das normas legais, e aí existem algumas maneiras de certificar aquele produto orgânico. Uma delas é por auditoria, né? Então você contrata uma empresa que vai lá auditar e ver se você seguiu todas as regras para te dar um certificado. Existem mais outras 2 maneiras de certificação, que aí são um pouco mais complexas, mas no fim o que vai acontecer é que alguém está dizendo então que o processo de produção foi orgânico e você tem um produto orgânico então. Para o trabalhador é mais legal ele produzir alimentos orgânicos? Quer dizer, ele não vai ter contato com nenhum produto químico, né? Deve dar até uma alegria maior para ele, não? Com certeza, a saúde do trabalhador é fundamental e ele não tem contato com nenhum produto químico, né? Nem adubação e nem agrotóxicos para pulverização. Além disso, o produtor orgânico ele é um preservador do meio ambiente, quer dizer, ou seja, ele tem que preservar suas matas, eles têm que estar também legal nessa situação, porque senão ele não consegue a certificação. Então ele tem que preservar suas águas, ele tem que preservar as suas matas. Região de mata ciliar, né? Exatamente, quer dizer, ou seja, tudo aquilo que a lei diz, ele tem que cumprir. O produtor convencional, ele também tem, só que ele não é auditado por ninguém. Então se eventualmente ele não tem ou está fora da lei, digamos, ou esteja irregular, ele, como não é certificado, ele não tem essa auditoria, ele não necessariamente precisa preservar. O produtor orgânico ele tem que se preservar, senão ele não consegue o certificado. Se ele não tiver a água boa, se ele não tiver a outorga d'água, se ele não tiver as matas ciliares, as áreas de proteção permanente, esquece que ele não consegue. Então o produtor orgânico, antes de tudo, ele é um preservador do meio ambiente e o produto que sai dali, então você pode dizer que é um produto orgânico, mas a produção orgânica ela é oriunda de um sistema orgânico de produção, né? Então todo esse sistema vai te gerar um produto orgânico, que é aquele que depois você vai consumir. Nós temos aqui um produtor já, ele tá... Oi, tudo bem? E uma consumidora de orgânicos. Ó, você está com uma cara de feliz, né? Você admira os produtos orgânicos? Admiro bastante, tenho o hábito de consumi-los, apesar da dificuldade, às vezes, que você encontra de tê-los, né? Uhum. E você considera que o sabor dos orgânicos é mais gostoso? Com certeza, é diferenciado. Quando você tem esse hábito de comprar esses produtos e consumi-los, você vê uma grande diferença dos outros produtos. Agora, existe um mito, né, uma ideia, não sei, de que o produto orgânico é um pouquinho mais caro. Depois nós vamos conversar isso com o Márcio com mais detalhes, mas vamos saber com a nossa consumidora, como é que você chama mesmo? Lígia. Lígia, você considera que gasta um pouquinho mais com o orgânico?
Olha, eu acho que sim, um pouquinho sim. Eu acho que é um pouquinho mais sério, mas acho que vale a pena. Para a saúde, eu acho que vale a pena. E eu tô grávida agora, Ah, que beleza, então tem que ter parabéns. obrigada, tem que ter um cuidado especial, ainda maior, né? Tá bom, eu falo que legal. Parabéns, boas compras, viu, Lígia? Bom, e tem essa ideia também que, tudo bem, o produto orgânico ele pode até custar um pouquinho mais, né? Eu vou ser honesto com vocês, eu gosto muito dos orgânicos, mas eu entrevistei um médico, um nutricionista, e ele me disse que tudo bem, você pode gastar um pouquinho mais com os orgânicos, mas você vai economizar em remédio, você vai ganhar em saúde, né? E, bom, vamos falar com o especialista, o Márcio vai confirmar isso pra gente, é isso mesmo? Não, com certeza. Na realidade, é difícil você fazer uma comparação do produto orgânico com o produto dito convencional. Porque uma banana convencional, ela não tem nada a ver com uma banana orgânica. Apesar de ser banana, são duas coisas completamente diferentes. Como a banana convencional, ela deixa um passivo ambiental, esse passivo ambiental ele não é computado no valor, no preço dela. Então você pode ir lá, produzir, destruir aquele ambiente, sair e ir para outro lugar, destruir aquele ambiente. Este passivo ambiental não está imputado no preço. No caso do orgânico, a questão ambiental está colocada ali no preço. Então existe um estudo na Unicamp muito interessante que mostrou o seguinte: se você fosse colocar o passivo ambiental no preço do produto orgânico, provavelmente do produto convencional, provavelmente o produto convencional custaria 7 vezes mais do que o orgânico. Então não tem comparação, né? Não dá para você comparar uma alface convencional com uma alface orgânica, apesar de ser duas alfaces, são produtos completamente diferentes, oriundos de sistemas diferentes e, portanto, não tem elemento de comparação. O consumidor, infelizmente, ele só vai olhar que são duas alfaces, mas ele teria que ver o que está por trás disso. E esse é um dos trabalhos que nós fazemos na AO, na Associação de Agricultura Orgânica, que é um trabalho de conscientização do consumidor, para que a hora que ele for consumir um produto orgânico, ele entender que ele está fazendo um ato político muito importante, porque ele está fortalecendo a cadeia dessa produção orgânica e fortalecendo esse sistema de produção. Nós continuamos aqui com o Vida Sustentável. No próximo bloco, nós vamos falar dessa organização de feiras, né, na capital paulista, especialmente essa que acontece num dos shoppings principais aqui da cidade. E continuamos aqui no nosso bate-papo com o Márcio. E, bom, então a gente volta já. Você sente uma diferença na sua saúde, na saúde da sua família, consumindo produtos orgânicos? Sim, é muito grande. É a mesma coisa que eu brinco muito, eu trabalho com isso também, com a parte de alimentação, e eu brinco com todo mundo. Quando você está com medo, seu corpo enrijece todo, você fica todo duro. Quando eu consumo um produto que não é orgânico, meu corpo faz isso internamente, sem eu ter a consciência. Então, às vezes, alguns estados de medo são provenientes desse consumo desse alimento.